Lucas capítulo 10, do versículo 25 e diante. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Tem gente viva aí? Glória a Deus, gente. Todos acharam? Está lá no telão. A palavra do Senhor diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e deixando o mestre que faria para herdar a vida eterna. E ele disse-lhe: que está escrito na lei? Como lês? E respondeu ele e disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e todo o seu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E respondeu-lhes: bem, fazei isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, e os quais despojaram, e escapando se retiraram, deixando meio morto. Ocasionalmente, descia pelo caminho, um certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou aos pés dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximou-se, atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem. Partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro. E disse-lhe: cuide dele, e tudo que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 que parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse-lhe: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e fazer da mesma forma. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, essa é a tua palavra, Senhor, que é verdadeira, que é viva, que é eficaz. Fala conosco, Senhor. Fala não aquilo que queremos, mas sim aquilo que precisamos ouvir nessa noite, diante desta passagem, Senhor. Amém. Glória a Deus. Quem está comigo aí? Amém? Glória a Deus. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, onde no capítulo anterior, ali no início do capítulo 10, Jesus envia os 70 para missões, e eles voltam alegremente compartilhando daquilo que tinha acontecido, aonde que falava que os demônios foram expelidos, que a cura acontecia, que a sombra, quando passava, manifestava o poder de Deus. E Jesus, ele era muito prático e ele era muito sucinto naquilo que ele fazia, porque ele reunia em qualquer ambiente. Jesus não tinha um ambiente específico para poder sentar com os seus discípulos. E ali ele deve ter sentado na rua, penso eu, imagino que ele sentou ali e os fariseus, os mestres da lei, sentaram ao redor e ficaram observando o ensino do mestre, porque ele era perfeito no seu ensino. Mesmo conhecendo as escrituras, sendo Deus, ele compartilhava com muito amor e muito carinho a palavra com seus discípulos. E um certo homem, no meio daquela conversa, se levantou. A Bíblia diz que um certo doutor da lei. Pastor, quem eram os doutores da lei? Eram rabinos, eram homens que conheciam as escrituras desde a sua infância.
E eu fui dar uma cavadinha e eu fui querer saber um pouquinho mais sobre o doutor da lei. E eles dizem que a alfabetização em Jerusalém com os doutores da lei é com a Torá, com os 5 primeiros livros da Bíblia. E ali o jovem, ele mergulhava desde a sua infância até os seus 13 anos de idade. Ele aprendia a ler, a escrever, lendo as escrituras. Então, se nós olharmos o nível acadêmico, o nível da palavra que esse cara conhecia, esse cara era o top dos tops do top. PhD. Ele tinha um conhecimento das escrituras. Mas mesmo assim, ele tentou confrontar o nosso Jesus. Ele pegou e disse, ele estava ouvindo porque Jesus fala que os seus discípulos herdariam a vida eterna a partir daquele movimento de ir ao encontro do perdido, de ir levar a salvação àqueles que ansiavam pela salvação. E ele ouviu esse assunto, ele disse, tá, mestre, mas o que farei para herdar a vida eterna? Ele conhecia as escrituras, mas ele não conhecia o autor das escrituras. Ele conhecia as palavras, mas ele não conhecia quem escreveu as palavras. E esse homem, ele foi muito a fundo, porque ele queria envergonhar Jesus no meio dos seus discípulos. Ele queria pegar e dizer, ó, o seu mestre não sabe de nada, o seu mestre não sabe nem o que está dizendo sobre a eternidade. Mas Jesus, com a sua infinita sabedoria, ele não fez igual muitas das vezes nós fizemos. Nós já vamos com uma voadeira. Já! Não, o mestre foi sábio. Porque ele usa até a referência da mulher. A mulher sábia edifica a casa e a tola ela derruba. A sabedoria de Deus saltou nessa hora. E Jesus, muito sábio, ele responde uma pergunta com uma outra pergunta. E ele disse-lhe, o que está escrito na lei? Como lês? E nós olhamos nessa hora, e nós observamos, será que não estamos fazendo igual o mestre da lei? Ai, eu quero dizer algo para vocês, eu tenho alguns dias que eu não consigo dormir. Essa palavra, ela entrou no meu coração e ela me confronta a cada hora que eu leio ela. Porque nós vamos pegar a passagem do bom samaritano, aqui nós encontramos, nesta passagem do 30 ao 35, nós encontramos o plano completo, desde a criação até a remissão dos pecados e a volta de Jesus. Se nós olhar na teologia, o bom samaritano é Jesus. Aqueles que passavam, sacerdote e levita, era a lei. A hospedaria é a igreja. O azeite e o vinho é o Espírito Santo e o sangue do Cordeiro. E se nós for mais fundo, ele diz, quando eu vou deixar 2 moedas, é o batismo e a santa ceia. Jesus, ele é perfeito no que ele estava falando para aquele mestre da lei. Jesus usou essa parábola, ele usou isso como no sentido de trazer uma alegoria, mostrar a realidade do ambiente que aquele homem vivia. Porque Jesus vai usar aquilo que você entende, não aquilo que você não compreende. Jesus, ele vai falar com você na área que você muitas das vezes atua. E assim esse mestre da lei, ele continuou, apenas querendo aquilo que era de benefício, que é a vida eterna. Às vezes caminhamos todos os dias apenas por um objetivo, de morar na glória. Amém? Estamos certos? Sim, sim.
O maior preço já foi pago na cruz do Calvário. O sangue de Jesus foi derramado por mim e por você. Mas Jesus, ele diz assim: você pode mais. Você consegue mais. Você pode encontrar mais. O que eu quero falar com isso é dizer que nós possamos mudar os nossos pensamentos, porque muitas das vezes lemos, meditamos, buscamos, mas não praticamos aquilo que lemos. Apenas queremos ter conhecimento, conhecimento é bom, estudo é bom, tudo é bom, mas a palavra diz: filhinhos, não ame só de palavras, mas sim de atitudes. Jesus estava cobrando desse sacerdote, deste homem que era conhecedor, atitude. Hoje o mundo fala, a maior população aqui no Brasil hoje é tudo evangélico, mas que tipo de evangélico que nós estamos sendo nesses dias de hoje? Sabe por quê? Porque o que muda a sociedade não é a tua espiritualidade, mas sim a tua humanidade, que é Jesus em vós. É a nossa humanidade de servir os nossos irmãos, de estar em comunidade, vivermos em comunidade. Vivermos para Cristo, com Cristo, em todas as áreas. Desenvolvermos nosso papel de filhos de Deus. E Jesus, ele vem trazendo a repreensão diante deste homem, e o homem cita a lei. Isso que me deixou mais intrigado, ele citou, ele disse, respondeu ele dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de toda a força, de todo entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Olha que discurso belo. Nós não vivemos de discursos. Sabe como que a sua casa vai ser alcançada? Através das suas atitudes. Não é pelo que você fala, é pelo que você faz. O Cezinha está aqui, o Cezinha veio da rua. O Projeto Gadareno resgatou ele. Estava na passarela da cidadania, comendo no meio de todos aqueles que estão nas ruas até hoje. E eu digo para ele: meu filho, não é o que tu fala, as pessoas te leem pelaquilo que você faz. É fácil viver uma vida de cristão, uma vida de crente onde tem um monte, mas eu honro a vida do meu pastor. Ser crente no meio da Assembleia Legislativa é chamado, é convicção de Deus. Ser acusado por coisas que não é feito, viver uma vida para aquilo que Deus posicionou, e muitas das vezes nós não largamos. Queremos viver uma realidade que nem conhecemos, que é a presença de Deus. Sim, o Senhor, Ele quer te usar do jeito que tu és. Deus não manda você buscar nada daquilo que você precisa, mas Ele diz: dai-me o teu coração. Que atitude que você tem tido diante das pessoas que estão ao seu redor? Jesus, Ele cobra da gente não apenas as palavras, as atitudes, mas a bondade e a misericórdia do Senhor, ela nos renova todas as manhãs. Porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja mantimento na malhada, todavia eu me alegrarei no meu Senhor. Exultarei o Deus da minha salvação. O Deus que me tirou do lodo, do lamaçal. Jesus quer aquele coração que você tinha quando você voltou para Ele. Não é pelaquilo que você apenas aprende, não é informação, mas sim é transferência de coração. Assim o Senhor nos chama. E nós podemos crer num amanhã melhor, porque Ele vive.